Amém. Sejam bem-vindos. Amém, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, vocês que estão aí, vendo pela transmissão. Não é Geise que está no fogo. Está no fogo, Geise? Do Espírito? Glória a Deus, hein? Eu gosto de ver pessoas no fogo. Porque isso é uma boa referência. Amém? E a gente sente quando a pessoa está no Espírito. É diferente, assim como você sente quando é algo da alma, da carne. Mas eu creio que vocês estão aí porque vocês estão no Espírito. E querem alimentar o Espírito, a mente, com as coisas lá do alto. Glória a Deus, amados. Aleluia! Nós vamos viver dias de glória, porque eu creio no que diz a palavra. Eu creio em tudo que Jesus disse, em tudo que está mencionado aqui pelo Espírito. Vai acontecer, vai se suceder. Nós vamos ver muitas coisas grandes. Mas, nós estamos vivendo dias maus. Por isso eu senti de falar sobre armas espirituais. E vocês vão poder observar no decorrer da mensagem que as armas espirituais não tem nada a ver com as armas da carne. Ou com as coisas da terra, não tem nada a ver. É algo diametralmente oposto mesmo. Eu posso dizer até visceralmente oposto. E é tão chocante isso, essas armas. E quantas pessoas que apanham de graça por não conhecer essas coisas. E até para muitos que conhecem e não as utilizam. Pessoas estão apanhando porque não estão utilizando ou porque não conhecem. Por falta de conhecimento, o povo padece. Mas, sinceramente, eu não quero que seja assim contigo. Eu não quero que seja assim com o nosso ministério, com muita gente por aí. Eu não quero que as pessoas apanhem, sofram e passem por coisas tão desconcertantes justamente por não conhecerem o poder da palavra e certamente por não andarem no Espírito. Pessoas estão passando agruras nesses dias que são maus, mas são dias de preparação. Dias de preparação. Fala comigo, nós estamos vivendo os dias de preparação para o melhor que está por vir. Aleluia! Glória a Jesus. Mas para falar dessas armas espirituais, eu preciso primeiro dizer a respeito do homem interior. Quem é o homem interior? Quem é o homem interior para você? É o teu espírito. O teu espírito, não estou falando do Espírito de Deus, eu vou falar do Espírito de Deus. Mas o homem interior é o espírito do homem. Por que ele é o homem interior? Porque ele é a residência do Espírito Santo. Ele abriga o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. Ele dá morada ao Espírito Santo. Por isso que o espírito do homem é o homem interior. E quanta gente que está com o homem interior enfraquecido, mesmo o Espírito Santo estando habitando lá. Mas às vezes, o Espírito Santo que está habitando lá é deixado um pouco de lado, ou deixado totalmente de lado. Porque ele está envolvido com tantas coisas e que aquilo vai marginalizando o Espírito de Deus. E, portanto, o homem interior vai sendo enfraquecido e apanha nesses dias. Mas eu quero te dizer sobre as coisas gloriosas que Deus entregou para você e que estão aqui relacionadas na palavra de Deus e que precisam ser bem discernidas para que nós possamos passar ou andar, caminhar nesses dias maus. E caminhando nesses dias maus, que nós vamos ser muito mais fortalecidos. Nós vamos estar muito mais próximos de Deus.
Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. O Guilhermo. É o Guilhermo? Guilherme? Isso, Guilherme. É assim que nós vamos aprendendo, assim que ele vai aprendendo. Ele vai crescendo. Opa! Porque isso depois vai dar paixão para ele conhecer as coisas de Deus. Bom, vamos lá. Aleluia. Ó. Porque sois filhos. Eu estou olhando lá para ver se bate com o que está aqui. Lógico. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, você sabe muito bem que é paizinho. Jesus falou, pelo menos, só em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala por 2 vezes ali que manifestou, deu a conhecer aos discípulos, aqueles que, na realidade, o Pai tinha dado a ele deu a conhecer o nome de Deus. Ele fala, eu manifestei o teu nome. Qual é o nome de Deus? Paizinho, Abba, Pai. Esse é o nome de Deus. Então, quando você estiver orando, pode falar sem medo de ser feliz. Paizinho. E ele diz aqui que o Espírito do seu Filho que está em nós, eu vou te explicar como que é o Espírito do seu Filho que está em nós. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, é a Trindade, não é a Trindade? Você conhece, sabe muito bem o que eu estou falando. Mas esses 3 são um. Por quê? Eles se sintonizam perfeitamente. Eles andam em consonância perfeita, em unanimidade perfeita, por isso que são um. Mas tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o Pai. Agora, a palavra não diz que é um só Espírito, lógico, porque a Trindade é um. Nós estamos em um Espírito aqui, amém? Nós estamos ministrando nesse Espírito. Mas como é que é isso? Eu falei várias vezes, não quero ficar repetindo isso, mas quando Jesus disse sobre o Espírito Santo, ele diz lá em João 16:14, quando ele vier, ele falará do que é meu, vou-lo há de anunciar, porque há de receber do que é meu. Entendem isso? Estão entendendo isso? Jesus passou o Espírito Santo, todo o conhecimento dele, como herança, como a graça, como a profundidade de Cristo, o caráter de Cristo. O Espírito Santo veio com ele e começou a te conduzir na verdade, e a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. O caminho é Cristo. A vida é Cristo. E ele começou a inserir em nós o conhecimento de Cristo. Por isso que nós recebemos, é o que está dizendo lá, que nós lemos em Gálatas 4, versículo 6, recebemos o Espírito do seu Filho, de Cristo, que tem essa função e esse tremendo poder de clamar através do nosso espírito, Paizinho. Mas às vezes ele está acuado lá dentro. Agora, isso, como eu tenho falado muitas vezes, não é impositivo. É quando você quer. Eu quero ser revestido, por exemplo, pelo Espírito Santo. Eu não quero ministrar sobre o batismo no Espírito Santo, mas eu posso perguntar, quem que já foi batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Que é a maioria. Por isso você vai compreender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Porque quem foi batizado no Espírito Santo sabe o que é isso, mas muitos, mesmo assim, deixam de lado. Porque nós caminhamos em dias difíceis e sempre, muitas vezes, vamos entrar em guerra. É onde as coisas espirituais mais vão precisar funcionar na nossa vida. Então, o Espírito do Filho de Cristo, nós o temos quando nós queremos que o Espírito Santo gere. Por isso que
é uma prioridade de nós conhecermos aquilo que temos, aquilo que nos foi dado gratuitamente. Essa palavra e o conhecimento da palavra é nos dado gratuitamente. Só não conhecemos porque quando não queremos. E esse querer, Deus quer que você conheça. Deus quer para que você seja uma pessoa de fato mesmo, conquistadora, vencedora, e que sempre vai estar envolvido por essa glória. E sempre vai ter como rebater as investidas do diabo. Amém, queridos? Porque diz lá em 1 Pedro 5 que ele está ao derredor, versículo 7, ele está ao derredor, buscando alguém para que possa tragar. Então, ao redor precisa estar o poder do Espírito. Amém? Derredor é mais distante, mas ele fica observando se nós vamos ter atitudes da carne, para que ele encontre alguma maneira de burlar essa barreira que está em tua volta, essa proteção que está em tua volta. Está entendendo até aqui? Agora, veja bem uma coisa, ele diz aqui que ele clama. Jesus, quando ele esteve aqui, teve um momento muito especial, que ele clamou, Abba Pai, que ele clamou Paizinho. Onde que foi? Marcos 14, versículo 36, oh, aleluia, espera aí que eu vou chegar nas armas, mas você precisa, em primeiro plano, saber sobre isso, em nome de Jesus. Diz aqui, Marcos 14, 16, quando eu estava no Getsemane, olha só, ele clamando, porque clamor é diferente de oração. Amém? É diferente. Clamor, quando você está lá, naquele ímpeto, ou está num momento, às vezes, dramático, ou momentos difíceis, ou dramáticos, como eu disse, na sua vida, em que você vai clamar, Paizinho, me ajuda. Então, se você estiver atuando no Espírito de Cristo, esse clamor vai ser muito poderoso, porque vai ser do fundo do seu coração. Aqui ele clamou, Abba Pai, foi um clamor, Abba Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, e sim o que tu queres. Foi um clamor. Oh, aleluia, glória a Deus. E diz na palavra, que muitas vezes nós não entendemos, que o Pai o atendeu. Como o atendeu? Por que ele atendeu se ele teve que ir para a cruz? O atendeu no seguinte sentido, de conduzi-lo para que ele fizesse a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Esse foi o atendimento. Porque se o Pai não tivesse atendido, ele não teria ido para a cruz. Mas ir para a cruz era o necessário. Era o necessário, porque senão a alma de Jesus ali ia falar mais forte, a carne de Jesus, que estava sofrendo naquele momento, porque ele ia ficar com a ausência do Pai. Mas ele clamou, Abba Pai. Aquele clamor foi tremendo, amados. Quando você estiver passando por situações difíceis, clame, Abba Pai, Abba Pai, está difícil, mas eu creio que em Ti tudo posso, que em Ti eu passo por essa situação, como disse lá Davi, contigo eu passo pelo meio de um batalhão, contigo salto muralhas, e isso vai ser transposto, porque eu estou clamando, aleluia. Agora que você entendeu, pelo menos em síntese, o que é essa situação espiritual, vamos em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17, sobre o que Paulo diz lá, que tem tudo a ver com o que estamos falando. Amém, queridos? Espera aí que eu vou falar das armas. Olha o porquê ele orava pela igreja de Éfeso. Olha o que ele diz aqui.
Efésios 3, 16, 17, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Por que ele está dizendo isso? Porque ele via muitas pessoas fracas espiritualmente lá, entre aquele povo de Éfeso. Ele falou, esse homem interior deles, ele precisa ser fortalecidos. Então, eu preciso clamar e orar por causa disso, para que eles sejam fortalecidos pelo próprio Espírito de Deus que está neles, para que o homem interior seja levantado, fortalecido, porque quando o espírito do homem está fraco, a palavra diz isso, quando te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Por isso, o homem interior, o espírito do homem, ele precisa estar sempre fortalecido, até nesse quesito de enfrentar os dias maus, porque se o espírito do homem estiver fraco, ele não vai conseguir enfrentar os dias maus. Está entendendo o que eu estou falando? Amados, é uma necessidade que você sempre precisa ouvir a palavra, precisa ser alimentado, porque quando você ouve, tem muitas coisas que despertam em você, e tem muitas coisas que começam a ser iluminadas, e que às vezes estão meio camufladas no seu coração, no seu espírito, e elas começam a ser iluminadas, e isso começa a despertar o teu próprio espírito, e aí, você vai começar a buscar, e quanto mais você buscar, mais você vai se interessar pelas coisas de Deus, porque isso é uma coisa, por exemplo, a palavra de Deus é uma coisa que mexe muito comigo, é uma coisa que faz eu pensar cada vez mais nela, porque eu sei, quanto mais eu pensar nas coisas lá do alto, mais eu vou ser fortalecido, mais eu vou poder enfrentar qualquer situação, e mais eu vou poder ser exemplo na sua vida, de tenacidade, de perseverança, de ser uma pessoa contumaz, no sentido de buscar a face de Deus, no sentido de buscar o alimento, no sentido de estar sempre sendo revestido por isso. Vocês vão querer seguir o exemplo, Paulo disse assim, Paulo disse isso, sede meus imitadores como sou de Cristo. Amém, amados? Nós estamos vivendo dias em que as denúncias estão sendo feitas, cada vez mais, as denúncias das trevas, estão sendo feitas em várias nações, no Brasil, vocês estão vendo o que está acontecendo. Antes era tudo camuflado, escute o que eu vou dizer, antes era tudo camuflado, você não sabia o que estava acontecendo, você não sabia, então as trevas iam tramando, enredando muita gente, a hora que via, já estava mais para lá do que para cá, não você é crente em Cristo também, mas muita gente sucumbia, porque a coisa era sendo armada, ninguém sabia, ninguém estava vendo, e as trevas imperavam, mas, presta atenção, este é o tempo, tudo bem, são dias maus, mas são dias de denúncia, são dias em que Deus está preparando, revestindo a sua igreja, para derrubar potestades, derrubar principados, sim, é isso que eu estou falando, porque quando há denúncia, é porque vai cair, ah, meu Deus santo, havendo denúncia no Brasil, amados, esse negócio de ir para as ruas, antes eu era contra, mas agora eu sou a favor no seguinte sentido, você vai para orar, você vai para clamar, eu estou vendo movimentos nos Estados Unidos da América, em vários, porque eu fico acompanhando, em vários estados, cidades, condados, né, que se diz lá, que as pessoas estão indo e montando palanque lá, e vem várias pessoas, mesmo do setor público, crentes, que vão lá, falam da palavra, oram e denunciam. Isso sim, isso eu sou a favor. Como eu vi na Bolívia, quando caiu lá o cara, eu vi uma mulher dotada de tanta ousadia, que ela subiu naquele lugar, e falou, abriu a boca, e falou de Deus, falou, povo de Deus, agora nós vamos se levantar, vamos orar aqui, porque essa situação vai cair por terra, foi tremendo, me arrepiou a hora que eu vi. Isso é a igreja se levantar, isso é a igreja resplandecer, amados, não nós ficarmos sentados dentro de casa, e apanharmos no diabo, porque nos dias maus, são dias em que nós aí tomamos a armadura, Paulo fala, que eu vou falar aqui daqui a pouco,
Nós tomamos a armadura para atravessar os dias maus. Porque a armadura, aqueles homens lá do passado, né, que usavam armadura lá no tempo de Jesus, antes do tempo de Jesus, quando eles iam à guerra, os reis iam à guerra naquele tempo. Davi ia para a guerra, os reis lá de Israel, os reis das outras nações, eles iam à guerra. Era normal os reis irem à guerra. Então eles só usavam, é evidente, eles só usavam a armadura quando iam para a guerra. Iam enfrentar os dias maus, os dias de batalha. Amém? Você não pega uma armadura, não toma armadura nos dias que não são maus. Porque há dias na nossa vida que são dias de refresco, refrigério, existe isso. Em dias que você pode, vou para o lazer, vou viajar, você não é proibido de viajar, ter lazer, não! Mas esse mês, o que está acontecendo de acidente por aí, o que está acontecendo de ataque de Satanás, para muitas pessoas, Deus revelou numa das lives de oração, que naquele dia mesmo, uma pessoa ia ser livre de um acidente, Deus ia livrá-lo, não deu outra, passou um pouco, depois algumas horas, depois daquilo, uma pessoa até mandou lá, né Carol? Na quinta-feira, que foi o dia da live de oração de quinta, ele mandou na noite, um culto, ele mandou lá, a informação pela transmissão, ele mandou, e falou que de fato, aquilo tinha acontecido com ele, que Deus tinha livrado de um grande acidente na Castelo Branco. Olha, são dias terríveis, as trevas estão soltas por aí, o diabo está enraivecido, porque sabe que muita coisa vai cair, amém, amados? Aleluia. Então, nós usamos a armadura nesses dias, assim como os soldados e os reis naquela época usavam as armaduras nos dias difíceis. Agora, olha só, o que aconteceu com Davi, estou pregando, tá? Fica tranquilo que nós vamos ver já o negócio aqui. Veja lá o que aconteceu com Davi. No tempo de ir à guerra ele não foi, lógico, ficou sem armadura, e ficou bobeando lá no terraço do palácio, e de repente ficou babando lá pela Jezabel, e cometeu assassinato, adultério, e foi uma desgraça, tudo porque ele não foi à guerra. Evidente, como eu falei, se não foi à guerra, estava sem armadura, estava desprotegido, veio o viajante, o Espírito pegou em primeiro lugar, primeiro área da vida dele que foi pego foi a mente. Pum! Ai, olha aquela mulher, e o diabo é esperto nisso, pôs lá a mulher, lá fora se banhando, seminua ou nua, sei lá o quê, e pronto, foi a desgraça para Davi, para a família de Davi, que apanhou a vida toda, por causa daquilo houve morte na família de Davi, houve estupro do irmão com a irmã, o irmão matou o irmão também, houve revolta de Absalão, olha o que aconteceu, as consequências, porque ele não foi para a guerra. Eu preciso dizer isso para você, amado, para você ser esperto, aleluia, ore mesmo, amém? Agora vamos lá nas armas, primeiramente, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, a teologia não vai te salvar, não estou dizendo para você não fazer teologia, quem precisa fazer, quem quer fazer, faça, mas não é isso que vai te salvar. Eu conheço tantas coisas que estão acontecendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, algumas igrejas lá que estão falando tanta bobagem, porque são eminentes teólogos, e muita gente, por causa disso, muitas ovelhas, muitas lideranças estão morrendo espiritualmente. Não é o seu caso, amém, queridos? Vamos chicotear esse bicho, ok. Diz assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, lá no alto. Ok. Olha o que fala aqui, para a destruição de fortalezas e derrubada de raciocínio, mente, fortalezas, raciocínios na mente. Quantas pessoas são pegas na mente, porque a mente às vezes está vagando, está vazia, não está pensando nas coisas que são do alto, eu vou falar já já.
e atinge a mente. O diabo começa, ele é sutil. Ele não vai construir a fortaleza num dia só, numa vez só, num momento só. Ele vai pondo tijolo por tijolo de mentira, de bobagem, de heresia, de tantas coisas. De medos, de ressentimentos. Porque a mente está tonta lá dentro. Então, ela fica vulnerável. Vulnerável. Escuta o que eu estou falando. Aí vem o julgamento, porque está vulnerável. Então, entra fácil as coisas. Esses raciocínios do inferno. Aí a pessoa julga, ataca, briga. Esse mês é um mês difícil. Ataca, briga, contenda, fica ressentida, fica magoada, fica isso, fica aquilo, melindrosa, blá, blá, blá. E sucumbe lá na frente espiritualmente. Escuta o que eu estou falando. É isto mesmo que ele está dizendo aqui. Mas, se ele diz que as armas da nossa milícia não são da carne, mas são poderosas em Deus, quais são estas armas? A gente sabe que as obras da carne, malícia, prostituição, adultério, maledicência, briga, rixa, contenda, raiva, ira, todas essas coisas que fala lá em Gálatas capítulo 5. Mas quais são as armas espirituais? Efésios, capítulo 6. Vocês sabem muito bem até o que eu vou falar, mas vamos destrinchar esse assunto. Vocês vão ver que é um negócio totalmente contrário, essas armas ao mundo, à terra. Efésios 6, versículo 13, quando ele começa a falar das armas, porque no versículo 12, ele está falando que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes dominadoras do mal, que atuam nas regiões celestes. Vamos ser maduros. Vamos ser inteligentes. Depois que ele fala isso, ele fala da armadura. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Ok, como é que é isso? Bom, você já tem armadura, em primeiro lugar. Pode pôr aí, você já tem, porque ele fala tomai. Não é uma coisa que você vai ficar pedindo, Senhor, me dá armadura. Para. Você já tem, porque ele fala tomai. Essa é a primeira coisa. Um soldado que ia à guerra naquele tempo, ele sabia para que servia cada componente da sua armadura. Ele sabia qual seria a utilidade daquilo. A mesma coisa, nós como crentes em Cristo, como conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo, nós precisamos saber o que significa qual cada componente dessa armadura aí, que nós temos ao nosso serviço, à nossa disposição. Então vamos lá. Versículo 14, estáis, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Jesus fala lá, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Depois ele fala no 38, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o conhecimento de Cristo, é a verdade. Ok, mas espera um pouquinho, como é que funciona isso? Diz que ele está na luz. Andai na luz como ele está na luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Fala isso em 1 João capítulo 1. Então vamos ler aquilo lá, para você entender o que é ter o cinturão da verdade. Quando mais ela vai precisar ser transparente na sua vida, justamente nos dias maus. Porque quando há uma transparência da verdade na sua vida, não tem para ninguém. E diz aqui, que ele fala, né, no versículo 5, 1 João 1, ele é luz, nele não há trevas nenhuma, pá. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que é o cinturão da verdade. Mais 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Porque quando você é transparente com seu irmão, com as pessoas da sua convivência, a família da fé principalmente, você vai ter uma comunhão muito mais forte, por causa da sua transparência. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não adianta dizer, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, mas a mentira. A omissão, não só mentira, como omissão. Omissão e mentira é a mesma coisa.
Você omite, não você, mas muita gente omite a verdade, ou esconde a verdade, então ele não está andando na luz. Então esses dias maus são os dias em que mais você vai precisar ser transparente e andar na luz, é o que está dizendo. E no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É o tal de encobrir pecado. São os dias, deixa eu explicar uma coisa, em que mais você vai precisar confessar. Procura um líder, procura um irmão que seja mais espiritual até que você. Porque não adianta você pegar uma pessoa que o espírito está fraco e vai confessar para ele, daqui a pouco ele espalha para todo mundo. Cuidado com isso. Você tem que andar, por isso que é importante você andar com pessoas maduras, que andem no mesmo espírito. Está ligado no serviço? Aleluia! Então procura uma pessoa madura, procura um líder de preferência, teu líder, teu pastor, pode me procurar. Olha, está assim a minha vida, eu quero confessar, tem coisas aí, tem áreas da minha vida que não estão boas, eu quero pôr isso para fora. Isso é praticar essa verdade nos dias maus. Porque tem tantas pessoas que estão encobrindo seus pecados, encobrindo, como se estivesse vivendo no tempo da lei. Isso não resolve. Encobrir causa mau cheiro e o diabo gosta disso. E aí vai amontoar demônio lá no ninho. Escute o que eu estou falando. Então está aqui, esse é o cinturão da verdade. Andar na luz. Amém, amados? Ok. Eu creio que você entendeu. Mas ele fala, por isso que no versículo 9, vai. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque a injustiça, o pecado é uma injustiça na vida do homem. É uma injustiça. Porque veio lá, tudo bem, do Éden, mas é algo que o diabo vai usar e vai ferir. O salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão doentes, feridas por causa do pecado? Porque também não confessa. E aquilo vai aumentando o teor da ferida. Amém, queridos? Isso é o cinturão da verdade. Amém? Porque às vezes nós lemos lá, agora eu vou tomar armadura. Mas nem sabe o que é. E toma pau. Porque às vezes as peças da armadura não estão em ordem. E vai entrar seta, estilhaço de guerra, um monte de coisa. Amém, mas está bem aí. Oh, aleluia. É para a tua edificação, até para a minha edificação. Lógico, primeiro sou eu que ouço. Glória a Deus, aleluia. E vestida a couraça da justiça. O que é isso? Deus faz justiça. Pesa a mão lá. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. A couraça da justiça. A palavra de Deus fala para nós praticarmos a justiça. E sabe qual o tempo que nós praticamos essa justiça? Nos tempos maus. Está vendo que é tudo contrário? O que fala a palavra? Jesus falou assim, lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele falou assim: tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você para eles. Isso é praticar justiça. É um dia que mais você vai precisar ser benevolente nos dias maus. Porque o mundo está tudo contra. Bombardeio para todo lado. Ruindade para todo lado. Trevas cobrindo a terra. Contar na palavra isso. Que ia acontecer esses dias. As trevas estão cada vez piores. As denúncias, né? Que eu falei para você. É o momento que mais você vai praticar justiça. Porque isso combate as trevas. Atender o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Que é essa verdadeira religião, fala no livro de Tiago. Aleluia! Couraça da justiça. Faça o bem, mesmo nesses dias, nesse tempo. Usa, liga para o irmão, você está precisando de alguma coisa? O que você está precisando? Eu não preciso falar aqui o que nós fazemos, não preciso, e nem quero falar. Nem quero, não preciso falar, porque Deus sabe, conhece o meu coração e conhece aquilo que eu...
Não estou dizendo que eu seja o cara mais santo da terra. Não, não sou. Eu tenho problemas às vezes, mas e o que eu faço, o que a direita faz, o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Pratique a justiça nesses dias. Pratique a justiça. Vai atender as pessoas que estão precisando. Vai mesmo. Porque isso tira de ação as setas e o ataque do diabo. Essa é a arma, amados do Senhor. Agora está sabendo as peças da sua armadura. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que combate. É isso que faz uma igreja forte. Uma família forte, porque nós somos família. Família da fé. A palavra de Deus. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, o que Paulo fala. Fazei o bem a todos os homens enquanto tiver oportunidade. Principalmente, vamos ver se você conhece a palavra, principalmente, família da fé. Não é só faço bem para os meus familiares. Tudo bem, não faz mais de obrigação. Mas principalmente aos da família da fé. Escute. Escute, sabe o que Jesus fez? A mãe foi lá buscá-lo com os irmãos. Plá, plá, plá. Olha, você tem que tomar conta lá da carpintaria. Teu pai já foi, já partiu. Você tem que ir lá, você que tem que assumir, você é o primogênito. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos que fazem a vontade do meu pai. Esse é minha mãe, meus irmãos, etc e tal. A igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que faz a diferença e que ilumina muitos. E que resplandece. Porque eu vou dizer uma coisa. Por isso, neste tempo, nos dias maus, porque quanto mais treva, mais a igreja vai resplandecer. Porque a luz entra nas trevas e as trevas resplandecem nas trevas. E as trevas não prevalecem contra a luz. É impossível que as trevas prevaleçam contra isso. Oh, aleluia! Os calçados, versículo 15, os calçados os pés da preparação do evangelho da paz. O que é isso? O que, amados? Você sempre está, porque quando você calça os sapatos, você vai sair. Você não calça os sapatos, principalmente nesses dias, né? Eu cheguei em casa, antes de pôr o pezinho lá, tira os sapatos. Pega o lisoforme primo. Ela fala, não precisa pôr tanto. Eu lavo o bairro. Chega lá na garagem, está cheio de lisoforme. Ok. E entra, tira os sapatos, põe um chinelinho bonitinho, e aí, ok, cheguei em casa. Mas eu vou sair de casa, eu ponho os sapatos. E saio. Na verdade, isso é automático. Lógico, você só calça os calçados quando eles vão ser usados. Aqui, da preparação. Por que preparação? Sempre o teu espírito, o homem interior, precisa estar pronto para pregar o evangelho. E você sai porque algo vai acontecer no sentido de que Deus vai preparar caminhos ou situações ou pessoas para as quais você vai pregar. Então você vai estar preparado com conhecimento. Amado, não adianta você querer pregar sem o conhecimento. Você vai tomar pau. Vão vir questionamentos, vão vir palavras. E aí, como é que faz o evangelho da paz? E aqui diz, o evangelho da paz. Esse evangelho que nós cremos e levamos e professamos, é aquele que traz paz aos corações. Traz renovo aos corações. Calça os teus sapatos de preparação do evangelho da paz sempre. Faz parte da tua armadura. Amém? Não fale só de boca. Agora eu vou tomar armadura e dizer, até sabe de cor e salteado, as peças da armadura, mas nem sabe o que significa. Jesus, quando ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito para o dia mau ali dele, para ser tentado pelo diabo. Quando ele saiu ali do habitat dele, do convívio, e foi para o deserto, ele estava com os calçados, espiritualmente falando, da preparação do evangelho da paz. Veio o diabo querendo usar a palavra, porque muitas vezes vai acontecer isso, porque o diabo conhece a palavra, mas só que não sabe como usar, não sabe o teor da revelação, isso quem tem somos nós.
E aí ele foi usar a palavra contra Jesus, e aí Jesus usou a mesma palavra, mas na revelação, para aquele momento oportuno, e pá! Pá! Ele estava cheio do conhecimento. Amém, amados? Porque ele também teve que buscar o conhecimento como homem, ele se esvaziou. Ele foi buscar nas escrituras, nos rolos proféticos, ele foi nas sinagogas, lógico. Ele começou com 30 anos o ministério. Amém, amados? Ok. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, todos, os dardos inflamados do maligno, as setas que vêm para deixar você ressentido, magoado, ferido, com raiva, com ira, e lalá, e lululu. Para quê? Para que você fique incrédulo. Os dardos de incredulidade são os mais terríveis e muitas vezes fatais para muita gente. Porque o diabo conhece a tua velha natureza, não conhece a nova. Mas sabe, ele pensa assim, naquele tempo eu peguei ele nisso. Ele vai visitar um parente lá nesses dias e eu vou provocar, porque o parente lá está fraco, mesmo que seja crente, mas às vezes está fraquinho na fé. Ou não conhece a palavra, então o diabo vai usar para valer, para te atingir. Eu vou mandar umas palavras lá para ele, eu vou dizer um monte para ele, aí quero ver. Mas aí você vai estar com o escudo. Por isso que a palavra diz lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não heresia, a palavra de Deus. Porque quando você ouve, quando você chega em casa, você dá vontade, você, olha, ele falou aquilo, e aquilo vai se desenrolando na sua vida. Esse poder é o poder da salvação até, vai se desenvolvendo. É desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, diz lá em Filipenses 2. É a coisa que vai, o rolo da palavra vai se desenrolando. E a fé de Cristo, porque o Espírito do Filho está em você, amém? Essa fé de Cristo que está em você, ela vai ficando lá bem posta. Bem posta. Por que eles usavam lá o escudo nas guerras? Porque vinha lança, vinha flecha, e ali se ele estava com o escudo, se não estava com o escudo abaixado, mas estava aqui levantado, as flechas e as lanças pegavam no escudo e não penetravam lá no soldado que estava na guerra. Amém, amados? Oh, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Aí diz assim, tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? A mente, como eu estava dizendo, é a primeira área de uma pessoa ser atingida. Como eu disse aqui, palavras, situações que se falam, circunstâncias que acontecem. Se a mente, ela está vazia, ou ela não está bem preenchida com o conhecimento da glória de Deus, é o que fala lá, que nós lemos, 2 Coríntios 10, 4, 5, o diabo já vai poder pôr um alicerce para construir fortaleza e raciocínio dele dentro da mente da pessoa. Mas aqui fala salvação. Então, eu sou salvo, o sangue de Jesus está sobre mim. Não é só isso. Por isso que a palavra diz, aí agora eu vou usar isso, Colossenses 3, 2, pensai nas coisas que são do alto. Da onde veio a tua salvação? Veio do alto. A palavra não é aqui da terra. Salmo 119, 89. A palavra de Deus é eterna, porque está escrita nos céus. E Jesus a trouxe, o Espírito Santo a trouxe, e vai revelando na sua vida. Quanto mais a tua mente estiver envolvida com as coisas lá do alto, o capacete da salvação vai estar sobre a tua mente. É mente. Por que eles usavam lá o capacete para sair na guerra? Porque tinham a espada, eles usavam sobretudo em cima a espada. Pá! Porque eles davam de cima para baixo. Pá! E se ele estava com o capacete, se protegia da espada penetrar. E também, eles usavam um negócio que eles rodavam assim, que era uma bola de bronze com pontas. Bola de bronze com pontas de ferro. Pontiagudas. Então, aquilo era para dar na cabeça mesmo dos caras. Se ele estava com um capacete mesmo, bem feito, com aço lá forjado, um negócio poderoso, e aquela bola não atingia a cabeça.
Às vezes vem pancadas do inimigo que você não espera. Vem setas do inimigo que você não espera, mano. Vem lá as boladas de bronze que você não espera. E às vezes você fica combalido lá na mente. Oh, olha agora, o que eu vou fazer? Espera aí, você está salvo. Começa, nessas horas, começa a declarar a palavra. Por isso que a tua mente sempre está cheia do conhecimento dessa glória. Principalmente nos dias maus, hein? É o que eu estou falando aqui, é o que Paulo diz aqui. Principalmente nesses dias em que os ataques são mais ferozes. Porque o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Não resta muito tempo para ele mesmo. Então ele vai querer tragar quem ele puder. Amados, eu estou falando, é uma pregação séria isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Pense nas coisas do alto. Se envolva com as coisas do alto. Porque mesmo no seu trabalho, vem cada coisa lá para te derrubar. O diabo sabe quem você é. Ele te conhece. Ele sabe quem ele quer roubar são os crentes. Porque nós temos a revelação, ele quer roubar nossa unção. Ele quer roubar aquilo que nós conhecemos na revelação da palavra de Deus. Ele quer nos roubar de tudo isso, para que tenhamos um homem interior enfraquecido. Aí nós nos tornamos presas fáceis. É isso que está dizendo. Esse é o capacete da salvação. A palavra é a salvação, não é? Quanto mais essa palavra estiver na sua mente, mais você vai estar bem colocado esse capacete da salvação. Amém, amados? Amém. Aleluia. Aí diz no final, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Contra essa espada, o soldado saía com a espada para usar, não para ficar lá, guardado. Não, já saía com a espada assim, ó. Quanto mais, escute o que eu vou te dizer, quanto mais, escute, até na oração, quando eu estou orando, ela sabe o que eu estou falando aqui. Eu estou orando mais a palavra do que qualquer outra coisa, porque a palavra está no coração. A boca fala do que está cheio o coração, não é presbítero Casa Grande. Ele sabe o que eu estou dizendo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Não é, pastora Vera? A boca fala o que está cheio. Se o teu coração estiver cheio do conhecimento da palavra, é isso que você vai declarar até na tua oração, porque a palavra, ela ecoa, a palavra, ela viaja, ela é abrangente, e traz os anjos, traz a presença de Deus. Ao contrário, quando os teus pensamentos estão funestos, quando você só tem coisa, bobagem na tua mente, o que você vai declarar? Escute o que eu vou te dizer. Agora. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Abra no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Você vai ver que coisa que tem aqui, amados. Eu já devo ter dito alguma vez para você sobre isso. Intercessores, é isso aí. Vocês vão tomar armadura a partir de hoje, sabendo o que cada peça da armadura significa. Porque quando você pratica o bem aí, que eu falei a justiça, o coração, o diabo não sabe o que é isso, o diabo não sabe o que é amor de Deus. Quantas pessoas eu já preguei o evangelho, e quando eu vi que estava difícil, o bicho estava encapetado atrás dessa pessoa, eu falava assim, olha, é o seguinte, eu vou te dizer, por que eu estou dizendo essas palavras para você? Porque eu te amo. Jesus te ama e eu te amo. Por isso que eu estou dizendo isso, porque senão eu não estaria aqui dizendo essas palavras. Desarma qualquer cidadão, desarma mesmo, e as pessoas ficam desarmadas. Onde é a sua igreja? Aplauda Jesus. É Jesus da glória. Olha o que diz aqui, ela já até pôs correndo, não pôs ainda bem. Eclesiastes 10, 20. Vocês vão saber aqui o que é isso, com precisão. Pois, Gustavo de Jesus. Gus. Vamos ver como é que está na minha tradução. Bom, deixa eu ler aqui. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. E os que têm asas dariam notícia das tuas palavras. Quem são esses? Demônios. Porque está dizendo palavras funestas,
Mas, você está falando mal. Está amaldiçando, porque você fala palavra mal, palavra maldizente é maldição, ok? Está comigo aí? Palavra maldizente é mal. É amaldiçoado. E os demônios estão loucos para ouvir isso. Porque quando mais você pensa nessas coisas, quanto mais você está irado, a mente fica fervendo. Daqui a pouco você declara, pá! Ah! E o demônio fica alegre. Opa, vou pegar essa palavra e já levar para outra pessoa. O mundo espiritual é real, queridos. Olha o que ele está dizendo aqui. Esse Salomão conhecia o mundo espiritual. Embora fez um monte de bobagem, mas conhecia. Está aqui, olha o que ele está dizendo. Agora, ao contrário disso, escute. Quando o teu coração também está cheio da palavra, você vai declarar a palavra. E quem vai levar a tua palavra não vão ser demônios, vão ser os anjos do Altíssimo. Porque aí sim, Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. E aí vem miríades de anjos. E aí eles vão levar as tuas palavras até o outro lado do mundo, até um do lado onde tem uma pessoa lá que precisa ser tocado, precisa de salvação, precisa de libertação. A palavra que você declarar vai ser levada lá. O vento do Espírito leva. Oh, aleluia, leva. Essa espada do Espírito, essa espada do Espírito, a palavra de Deus. Porque isso derruba demônios, derruba hostes do mal, amado. Quanto mais ainda quando você estiver orando, declarando. Eu peguei um costume de uns bons tempos para cá. Estou sendo transparente. Antes de eu fazer petições a Deus, não só pela sua vida, mas povos, tribos, línguas, nações, eu falo a palavra. Oh, como diz na tua palavra. O Senhor é Deus magnificentíssimo, como Davi declarou. Deus que usa de beneficência com milhares, tardio para irar-se. O Deus que está com as mãos estendidas, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que sente o aroma das minhas ofertas, das minhas orações. Como diz na tua palavra, Senhor querido. Os teus olhos perscrutam toda a terra, a busca dos fiéis da terra, como diz lá, que são 7 olhos do Senhor, os 7 Espíritos do Senhor enviados sobre toda a terra. Eu não estou querendo dizer que eu conheço, falando isso para você, mas, eu disse só um pouco, mas eu declaro a palavra, porque ela derruba o mal, é a espada que eu estou usando. Amém, amados? Aleluia, feche os teus olhos, Deus é bom. Espírito Santo, a palavra por si só, ela tem poder. Glória a Deus. Santificado, glorificado seja o nome do Senhor. Sinceramente, eu espero que você tenha captado cada detalhe da tua armadura. Pratique o bem nesses dias. Seja transparente, ande na luz. Confesse os seus pecados. Oh, aleluia. Pratique a justiça. Como eu já declarei aqui, meu Deus santo. Oh, Deus. Levante o teu escudo da fé, verdadeiramente. Coloque de fato o capacete da salvação. Deixa a tua mente brilhar. Deixa a sua mente não como vazia, mas cheia do conhecimento da glória de Deus, com as coisas lá do alto. Oh, meu Deus, calce os calçados da preparação dessa palavra, desse evangelho poderoso, da paz, que leva a paz, não contenda, porque estamos em dias que existem muitas contendas, existem muitas confusões, mas nosso Deus não é Deus de confusão. Oh, meu Deus. São dias difíceis, mas são dias em que você será levantado para os tempos de maior glória. Sim, sim. E a espada do Espírito, declare, se encha dela e declare. Amém, amados?
Agora que eu terminei de orar aqui, tem uma pessoa aí que está assistindo, que está com problema na boca do estômago, por estresse. Está sendo curado em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Não precisa impor a mão, porque eu não preciso ir aí, mas a palavra, ela te atinge. Ela tem asas. Aleluia, glória a Deus. Recebam. Oh, aleluia. Teve alguém que entrou aqui com dor de cabeça? Estava com dor de cabeça? Estava com dor de cabeça, Adriano? Hã? Estava antes. Aleluia, olha. Só o fato de você pisar aqui, Deus. Ei, Deus é bom, hein? Já encontrou o ambiente da palavra. Glória a Jesus. Deus está reforçando a tua armadura, porque você ouviu a palavra. Glória a Jesus. Muitas vezes o diabo quer te entristecer, mas você sabe, você teve o conhecimento hoje, ele não vai conseguir te entristecer, em nome de Jesus. Aleluia! Porque você é um guerreiro que se alistou para a guerra, aquele que se alistou para o exército do Senhor. Não se embaraça com os negócios dessa vida. Não é que você não vai poder fazer negócios nessa, não é isso. Mas você não pode, não deve se embaraçar, é diferente. Fazer negócios sim, não se embaraçar com eles. Amém, amados? Então, glória a Deus. Está tudo bem? Tem alguém que estava com alguma dor, enfermidade? Glória a Jesus. Deus está me dizendo que você vai pregar muito o evangelho. Que tudo que estava sendo depositado, guardado no seu coração, vai começar a ser dito. Porque hoje Deus me falou que a tua fé começou a crescer. E que você tem buscado o conhecimento da glória das coisas de Deus. E muitas coisas que pertenceram ao teu passado, havia intrigas, mágoas e embaraços, dardos do inimigo e que te atingiam no passado. Deus mostrou que você está livre de tudo isso. E que você é uma pessoa livre. Nesses tempos você está livre. E Deus vai te usar muito na palavra profética. Deus, porque a palavra profética é uma coisa que chama a sua atenção, que te encanta no bom sentido. E por isso Deus está te capacitando, está te levantando para isso, para você declarar as palavras proféticas, porque muitos precisam ouvir. Muitos precisam ouvir aquilo que Deus tem a dizer para elas. E Deus usa as vidas para fazer isso. E Deus vai te usar no meio dos teus. Deus vai te usar com pessoas com as quais você convive, na igreja, nas ruas. Receba isso, porque você está sendo dotada de uma intrepidez. Você mesmo pedia para Deus: Senhor, me dá intrepidez, me dá ousadia. Você recebeu hoje isso. Receba em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gustavo, você vai ensinar a palavra. Você vai ensinar a palavra de Deus. Porque você gosta. E muitas vezes você fica um pouco chateado, entristecido, porque parece que não vai acontecer nada, mas Deus está trabalhando. Ele trabalha na calada da noite, para te levantar como uma bomba relógio contra o inferno. Receba essa palavra, você vai ensinar debaixo do poder de Deus, aleluia. Oh Deus de vitória. A Johanna, ela vai ensinar a palavra. Sabe por que ela vai ensinar? Quando você encontra uma pessoa que pergunta muitas coisas, o que é isso? Quer dizer aquilo, como é que é o céu, como é que é a terra, como é que Deus faz, como é que é aquela palavra, porque vai ensinar. Ela vai ensinar, vai ser mestre ou mestra na palavra de Deus. Parece que não está acontecendo nada, mas ali a criança tem uma perspicácia para captar as coisas impressionante, muito mais do que nós. Ela vai ensinar com muito poder e revelação de Deus. Amém. Ministre os vossos filhos.
em quem você... É o maior investimento que você faz na vida dos seus filhos, para eles serem homens, mulheres de verdade, cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Receba aí, Felipe. Você vai começar a ser envolvido por uma vontade de conhecer as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque há também na sua vida a chamada para ensino. E há um amor de Deus, assim. Deus te chamou para você manifestar a compaixão de Deus com muitos, porque isso está na sua vida, é um dom. Compaixão é um dom, né? Sabia? Misericórdia é um dom, e Deus vai te usar muito na misericórdia. Receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. A tua família vai ouvir a palavra de uma forma, porque é o seguinte, o poder pertence a Deus, não é com a sua força. Tudo bem, você orar, precisa orar, declarando a palavra, enchendo os céus espirituais da sua casa, o ambiente, enchendo com a atmosfera de Deus. Sim, você precisa fazer isso, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai ter como tocar naqueles corações, e você vai ver, cada um deles vai ter uma experiência com Deus. Receba essa palavra, aleluia, glória a Deus. Deus está te dando uma autoridade maior, para falar na escola, porque teve muitas situações lá que você se calou, parece que você foi tomado por uma timidez, mas a partir de hoje, vai ser diferente, muitas coisas que vão acontecer lá, muitas, você vai saber o que dizer, e você vai entender, puxa, antes eu ficava calado, agora eu estou falando. Isso é um empurrar do Espírito Santo, isso é Deus que vai estar fazendo, porque Ele tem poder para fazer. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. É um novo patamar, um novo tempo profético na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer um reboliço profético na tua casa, presbítero Casagrande, na tua casa, no meio dos teus. Porque eu sei, você está orando pelos seus irmãos, por situações que você mesmo disse. Ore, ame-os, porque você ouviu hoje sobre a armadura. Eu vou te dizer uma coisa, libere mesmo, porque eles vão te pedir perdão. Não me pergunte como, mas é o trabalhar do Espírito, grande vai ser o testemunho por causa disso, porque isso vai gerar conversão, porque é isso que Deus quer. Aleluia, isso é contrário à terra. Muitas vezes nós agimos pelo braço da nossa carne, porque o outro está agindo com o braço da nossa carne. Não. Nós somos contrários a isso. É isso que derruba as hostes do mal. Amém, queridos? Oh, aleluia. Deus está mostrando um prêmio. Não me pergunte como, mas Deus sabe. Você vai receber um prêmio, como um bônus que vai vir assim, surpreendentemente na sua vida. Quando você menos esperar, você vai estar recebendo, e você, nossa, o que é isso aqui? E aí eles vão dizer, isso é um prêmio por isso, pela sua produtividade, tal, que tem coisas que estão acontecendo que talvez você nem saiba. Receba essa palavra, vai ser algo substancial. Amém, igreja? Aplaudo a Jesus, aleluia.